Exercício 6. A relação entre o número de decibéis, beta, e a intensidade de um som, I, em watts por centímetro quadrado é dada pela relação beta, escrever aqui, beta igual 10 vezes log de I sobre 10 a menos 6. Encontre a taxa de variação no número de decibéis quando a intensidade for 10 a menos 4 watt por centímetro quadrado. Quando ele usa essas palavras, taxa de variação, significa que é para a gente encontrar a derivada. A taxa de variação de uma função é a derivada dela, certo? Então, ele quer a taxa de variação nesse ponto. Então, primeiro a gente deriva e no resultado da derivação substitui a nossa letra, que é o I, por 10 a menos 4, tá? Então, a nossa função é essa aqui, a gente vai encontrar a derivada dela, derivada de beta. Então, o 10, né, eu posso repetir, ele não está me atrapalhando. Eu preciso me preocupar com a derivada do log. E eu tenho log de alguém, então é regra da cadeia. Primeiro eu derivo de fora, depois o de dentro. Derivada de log vou te escrever aqui do lado. Se eu tiver um log de x na base b, a derivada é 1 sobre x vezes ln de b. O b é a base do meu log. Esse log aqui, ele está sem base, significa que é base 10. Toda vez que não tiver base, é base 10. Então, vai ser 1 sobre... O x é o número que eu estou calculando o meu log, que no caso é i sobre 10 a sexta. Ele vai aqui fora. I sobre 10 a menos 6. Vezes o ln da minha base, que é 10. Essa é a derivada do log, só que eu tenho que multiplicar pela derivada de quem está aqui dentro. Derivada de I sobre 10 a menos 6. Como se fosse derivada de X. Quando é derivada de letra, sobra só o número que está acompanhando, que seria 1 sobre 10 a menos 6. Certo? Agora eu tenho que ajeitar essa conta. Esse 10 vai continuar aqui. Aqui vai ficar 1 sobre ln de 10. Esse i sobre 10 a sexta, eu vou colocar ele aqui na frente, multiplicando invertido, né? Porque ele está embaixo de uma fração. Divisão de fração, eu multiplico pelo inverso. Então, vai dar 10 a menos 6 vezes i vezes, repete esse aqui, 1 sobre 10 a menos 6. Então, esse 10 a menos 6 eu vou cortar. E a minha resposta vai ser 10, né? 10 aqui em cima, sobre I vezes ln de 10. I vezes ln de 10. Certo? Essa é a minha derivada do beta. Eu quero calcular essa derivada de beta no ponto 10 a menos 4. Então, no lugar do i, eu vou colocar 10 a menos 4. Então, vai ser 10 sobre 10 a menos 4 vezes ln de 10. Esse 10 a menos 4, eu vou passar ele para cima positivo. Então, eu tiro ele daqui e coloco 10 elevado a 4 em cima. Como eu tenho 2 10, eu somo os expoentes. Vai ficar 10 elevado a quinta sobre ln de 10. ln de 10 tem que fazer na calculadora, tá? Na calculadora científica tem lá como calcular ln de 10. Depois que calcular, faz 10 elevado a 5 e divide. O resultado vai ser 43.429,4. Tá? Como ele disse aqui que a intensidade é watts, então aqui na frente a gente escrever watts watts por centímetro
quadrado. Watts por centímetro quadrado. É a unidade de medida. Mas isso aqui, acho que nem faça diferença no resultado, não. Só para colocar a unidade de medida correta mesmo. Sete. Encontre a reta tangente à curva y de x igual 4x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado, tudo isso ao quadrado no ponto P igual a 1 e 4, tá? Reta tangente, eu preciso primeiro calcular a derivada da fórmula que ele me deu, da função que ele me deu. Então, a primeira coisa é calcular a derivada de y. Y eu tenho alguém elevado ao quadrado, isso é regra da cadeia. Então, primeiro, eu tombo o meu 2, repito quem está ali dentro. E multiplico pela derivada de dentro. Dentro eu tenho uma divisão, então é para usar a regra do quociente. Deriva o de cima, 8x menos 2, multiplica pelo de baixo, menos, deriva o de baixo, multiplica pelo de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Como já é x ao quadrado de novo, dá x à quarta. Vai ficar 2 vezes 4x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado. Esse x ao quadrado tem que fazer chuveirinho aqui e esse menos 2x chuveirinho para cá, né? Distribuição. Quando você fizer tudo isso e juntar os elementos, vai dar 2 sobre x à quarta. Calma, eu não vou pular a conta, não, vou fazer. X ao quadrado vezes 8x, 8x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos 8x à terceira, mais 4x ao quadrado. Então, esse sai com esse. Devo 2x ao quadrado e tenho 4, eu vou ficar com 2x ao quadrado sobre x à quarta, né? Isso tudo aqui repete. X ao quadrado, ele corta, né? Com o de baixo, vai sobrar x ao quadrado embaixo. Então, vai ficar assim, 4x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado vezes 2 sobre x ao quadrado. Esse 2 aqui de fora eu vou multiplicar com esse. Então, vai ficar 4, né? Eu vou, tirar esse daqui, ele vai ficar 4. Eu pego esse 4 e multiplico aqui em cima e o x ao quadrado multiplico com o x ao quadrado de baixo. Então, vai ficar 16x ao quadrado menos 8x sobre x à quarta. Pronto. Dá para deixar a carinha dessa função um pouco melhor, né? 16 e 8, o fator comum é 8 e também posso tirar um x. Então, aqui vai ficar 2x menos 1 sobre x à quarta. Esse x com x à quarta, né? Eu tiro esse x e vai ficar x à terceira embaixo. Então, vai ficar 8, 2x menos 1 sobre x à terceira. Essa é a minha derivada da função y. Tá? Eu vou escrever
ela aqui na outra folha. A minha derivada da função y é 8, 2x menos 1 sobre x à terceira. Ele me deu o ponto... Cadê? Ele me deu o ponto 1 e 4. Para eu encontrar a tangente nesse ponto. O meu 1 é o x, o 4 é o y. Então, na minha derivada, eu vou trocar o x por 1, tá? Então, vai ser 8 vezes 2 vezes 1 menos 1 sobre 1 à terceira. Fazendo todas essas contas, o resultado é 8. Eu calculei a minha derivada e apliquei na coordenada x. Esse número que eu obtenho é o meu a da minha função tangente, que vai ter a cara ax mais b, tá? Esse 8 que eu encontro substituindo o x na minha derivada é a minha letra a dessa fórmula. Agora eu vou usar o 1 e o 4 novamente no x e y e o meu a que eu encontrei. Então, o y vai ser 4, o a é 8, o x é 1 e o b eu não tenho. 8 vezes 1 dá 8, eu passo por outro lado subtraindo, seria 4 menos 8, então o meu b é menos 4. Então, agora eu posso dar a resposta, a minha função é ax, o a é 8, então é 8x, e o b é menos 4, menos 4. Então, essa é minha tangente. Tem que decorar esse passo a passo. Deriva a função, pega o x do ponto dado, substitui, o que você vai encontrar é o a. Escreve a fórmula y igual a x mais b, troca o y, o x e o a, encontra o b. E no final só monta a resposta, tá bom? A 8 está dizendo: um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está à margem do rio, de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Então, ele tem aqui na 8, né? Ele tem um retângulo para cercar, só que aqui tem um rio, então aqui ele não vai colocar cerca. Os lados do retângulo é x, x e aqui em cima é y. Ele vai usar 1.200 metros de cerca nesse pedaço aqui. Então, 1.200 tem que ser igual a 2x mais y, que é x mais x e esse y sozinho, tá? Vamos deixar o y sozinho nessa conta, passar o 2x para o outro lado. Então, é 1.200 menos 2x, tá? Ele quer encontrar a área máxima. Área é x vezes y. O meu x eu vou deixar ele quieto, o y eu vou trocar por esse que eu encontrei aqui, 1.200 menos 2x. Aí eu tenho que fazer a distribuição, vai ficar 1.200x menos 2x ao quadrado. Essa é a minha área. Para encontrar a área máxima, eu faço a derivada da minha função que eu encontrei e igualo essa derivada a zero. Então, derivada de 1.200x é 1.200 menos. Derivada de 2x ao quadrado, pego 2 e tomba, vai dar 4x. Essa é minha derivada. Para eu encontrar o x máximo, eu igualo ela a zero. Então, vai ser 1.200 igual a 4x, x igual a 1.200 dividido por 4, que é 300. Então,
300 é o meu x, tá? E se eu encontrei o x, eu posso encontrar o y. O meu y é 1.200 menos 2x. 1.200 menos 600 vai dar 600. Esse é o meu y. Se ele quer a área máxima, é só eu fazer x vezes y, que é 300 vezes 600. Vai dar 180.000 metros quadrados. Então, recapitulando, ele me deu que ele ia usar 1.200 metros de cerca. Então, eu somei aonde ele ia colocar a cerca, 2x mais y. Eu sempre vou deixar o y sozinho. Então, deixo o y sozinho, fica 1.200 menos 2x. A função que ele quer máximo é a função área, que é, né, base vezes altura, x vezes y, lado vezes lado. Deixa o x e troca o y que eu encontrei na outra conta. Faz a distribuição, eu encontrei a função da minha área. Se eu quero área máxima, eu tenho que derivar, pegar esse resultado, igualar a zero e ver o resultado da minha conta, tá? Como eu encontrei x e também queria o y, troca nessa conta inicial aqui, tá bom?